E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Retornando aqui, né, as correções de cada uma das questões como combinado. Então, vamos para a primeira questão, que aborda o seguinte questionamento. Então, ele diz assim, analise as palavras sublinhadas como elas são classificadas respectivamente. A gente está falando aqui de uma análise morfológica. Então, bora lá. Então, quando eu digo assim, um argumento frequente contra os avanços no combate às mudanças climáticas em países menos desenvolvidos é o de que essa deveria ser uma responsabilidade das nações mais ricas. Vamos lá, quando eu digo um argumento, logo eu tenho aqui um artigo, e se eu tenho um artigo, logo o argumento será um substantivo. Verifiquei minhas alternativas abaixo, eu só tenho a letra A. Porém, eu tenho que analisar o restante. Por quê? Porque eu tenho que saber o restante. Então, depois de menos desenvolvidas, ou do que essa deveria ser uma responsabilidade, nós temos aqui um verbo de ligação. Se tem um verbo de ligação, logo eu considero um verbo. Então, até aqui está tudo ok. Então, ela diz assim, deveria ser uma responsabilidade das nações. Eu tenho um substantivo aqui. Mais ricas. Ricas é o adjetivo de nações, mas eu tenho um advérbio de intensidade. Se tem um advérbio, logo, né, eu vou ter a alternativa correta, a letra A. Né? Segunda questão, pessoal, também uma análise, né, de uma palavra. Porém, ele está pedindo aqui a função sintática. Né? Então, eu tenho uma análise morfológica que eu vou descobrir qual a função sintática que ele exerce nessa questão. Então, quando ele diz assim, a tarefa que era para estar sublinhado esse que aqui. Então, ele diz assim, a tarefa a que se dedicam os autores dos artigos presentes no dossiê é levar essa produção a sério. Assinala a função sintática, né, do vocábulo, né, sublinhado no período assim. Então, quem é que se dedica, minha gente? Quem é que é o sujeito dessa oração? Os autores, porque dedicam está concordando com o sujeito pós-posto. E o que é que sobra? Quem se dedica a alguma coisa. E a que? A tarefa. Então, esse que, ele tem o papel de objeto indireto. Então, a alternativa aqui correta é a letra C. Então, ele faz referência ao objeto direto, né, dessa minha alternativa, dessa minha questão, certo? Então, ele diz, a terceira questão. O trecho, né, adepto pela despolarização, apresenta o desvio à norma culta no que se refere, né, ao regime do adjetivo. Assinala a alternativa em que o adjetivo traz a mesma regência, o mesmo caso que acontece com regências nos complementos nominais, que são os substantivos abstratos, são os advérbios, principalmente aqueles advérbios de local, né? E também os adjetivos que necessitam de complementação. Então, são essas três classes gramaticais que fazem parte da análise sintática, quando a gente vai falar sobre complemento nominal, que necessitam logo de regência nominal. Então, quando ele diz assim, adepto a, então quando eu digo letra A, carente de, você é carente de alguma coisa. Análogo à escravidão, análogo ao prejuízo. E assim a gente vai fazendo as correções. Quando eu digo propenso, quem é propenso a alguma coisa também, vai preposição a. Inepto para, né? Você está inepto para trabalhar. Né? Então, quando eu analiso essas duas aqui, elas poderiam aqui nos dar uma pontuação a mais se fosse no nosso concurso, na nossa provinha. Então, essa daqui ela está cancelada, né? Porque nós temos duas alternativas corretas a respeito da regência nominal da palavra análogo, né, e propenso. Quarta questão, ele pede para analisar novamente, fazer análise morfológica, né, como eu já tinha ensinado para vocês na aula ao vivo, que é analisar respectivamente cada um. Né? Então, bora lá. Então, quando eu começo a pensar como é que eu vou utilizar as estratégias de análise, eu começo lendo devagar e com calma. Então, esses sinais, bem como as regras, que regras são essas? As quais combinam em longas frases. Olha só, nós temos aqui o que eu chamo de oração subordinada adjetiva, né?
restritivo. Se não está entre vírgula, é restritivo. Então, se eu tenho esse tipo de oração, eu vou ter aqui um pronome relativo. Então, sobra quem? Eu cancelo a A e cancelo a letra B e fica a C e a D. Então, eu vou andando. São exatamente tão obscuros, minha gente. Eu tenho um adjetivo, eu tenho um adjetivo aqui, ó. Adjetivo. Se eu tenho um adjetivo, o adjetivo ele pode ser modificado por quem? Pelo advérbio. Então, continuo com a mesma dúvida, porque eu tenho a letra C e a letra D que novamente estão iguais. Então, vou lendo. Para não iniciados, como seria, por exemplo, ou finlandês, para quem nunca tem aprendido. Então, ele faz referência aqui, pessoal, são os sinais. Aqui eu tenho uma retomada, né, pelo pronome pessoal. Né, os sinais, né, o sinal finlandês. Então, aqui eu tenho um pronome pessoal. Então, a assertiva aqui que eu vou ter, né, é a letra D, certo? Então, bora chinelando aqui. Né? Eu já deixei notado aqui as anotações dos tipos de verbo para a gente poder fazer essa quinta questão. Então, bora lá comigo. Assinala a alternativa em que apresenta um verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele só necessita de adjunto adverbial ou nada. Ele nem necessita, ele só aparece, mas ele não complementa nada mais do significado. Ele só vai indicar local, né, uma intensidade, coisa do tipo, mas agregar valor a mais de significado não precisa. Porque, por exemplo, quando a gente pega essa letra A e diz assim, os astrônomos observaram as estrelas. Se eu dissesse assim, os astrônomos observaram, mas observaram o quê? O que eles observaram? Não sei, mas eles viram aqui as estrelas. Então, ó, eu tenho que descobrir qual tipo de objeto é aqui. Eu tenho um objeto. Então, ó, quem observa alguma coisa, verbo transitivo direto, logo eu tenho um objeto direto. Né? O mesmo caso acontece com a letra B, quando eu digo assim, as estrelas liberaram fumaça. Quem libera alguma coisa, vai à mesma classificação. Então, fumaça aqui também é um objeto direto. A pesquisa durou uma década. A pesquisa pode ter durado. Agora, uma década indica tempo. E se indica tempo, eu tenho um adjunto, né? ADV. E se eu tenho um adjunto ADV, logo eu tenho a assertiva letra C. Porque a letra D diz a mesma coisa a respeito. Quem monitora alguém e acompanha a mesma lógica da letra A e letra B. E o céu aqui, ele é um objeto direto. Ok? Então, essa é a resolução da nossa quinta questão. A letra C ele pede para você analisar, né, essa palavra que está em destaque. Então você vai observar, né, bem direitinho, vai pensar comigo. A Amazon, o segundo maior empregador privado. Né? Quando eu tenho aqui ó, o segundo, ele poderia ser o primeiro, terceiro, quarto, quinto. Então eu vou ver uma sequência de posições. Então essa sequência ela acompanha a sequência numérica. Então aqui eu tenho um numeral. Né? Mas, Janila, ele pode se transformar numa preposição acidental? Pode. Eu posso dizer assim, ó, segundo o professor Danilo, o numeral segundo, né, pode se transformar em uma preposição acidental, quando eu digo assim, ó, segundo o professor Danilo, para introduzir um pensamento de alguém, uma citação direta ou indireta. Então a gente fica por aqui e até a próxima correção da nossa aula e aproveite, né, esse conteúdo e faça as devidas correções. Um forte abraço e fique com Deus.